Fala galera, meu nome é Johnny Barros e seja bem-vindo ao canal Samurai Trader. E se você não é inscrito, já se inscreve aí, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível e vamos aumentar este exército do bem. E no link abaixo eu preparei um presentaço para você, um e-book de altíssimo nível e totalmente gratuito, que vai te tirar do zero e vai te levar a um nível ao qual tu consiga aí já fazer as tuas primeiras operações no mercado e obter os teus primeiros lucros. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 5 principais tipos de candlestick. Então, roda a vinheta para nós aí, Marcelão. Então, antes de tudo, a gente precisa entender a anatomia do candle. O candle, ele é composto de um corpo e pavio. E ele tem 4 movimentos. Vamos supor aqui que este é um candle comprador. Então, ele inicia aqui embaixo, nessa parte inferior, nós temos a abertura. Então, ele abre aqui, faz um segundo movimento, que é aqui nesse paviozinho, que a gente chama de mínima. Depois ele sobe, vem até esse topo aqui, que a gente chama de máxima. E por último, fecha nessa região, que nós chamamos exatamente de fechamento. Esse seria um candle de compra. Agora, se a gente estiver falando de um candle de venda, ele vai possuir os mesmos 4 movimentos. Só que dessa vez, ao invés da abertura ser aqui embaixo, no candle de venda, eu vou pintar ele de vermelho para não ter nenhuma dúvida. O primeiro movimento é aqui em cima, de abertura. Depois nós temos um movimento de máxima, que continua aqui em cima, e a gente tem essa queda, aqui também continua a mínima, e por último nós temos o fechamento, ou seja, num candle de compra a abertura é na parte inferior, num candle de venda a abertura é na parte superior. É imprescindível nós entendermos esses 4 movimentos na hora de ler e interpretar uma história que está sendo contado por cada um candle que aparece no gráfico, beleza? E hoje nós vamos falar sobre os 5 principais tipos de candlestick. Mas antes eu vou trazer alguns pontos aqui que são importantíssimos. O primeiro deles é saber a história que cada candle está contando naquele momento, pois cada candle ele traz para a gente aí uma história. O segundo ponto é saber se esse candle ele é direcional ou não. Então, todo candle ele é direcional ou não. O terceiro ponto é saber se nós estamos diante de um candle que ele está mostrando para nós aí força ou fraqueza. Note aí que nós já temos 3 pontos importantíssimos. O quarto ponto é saber se nós estamos diante de um candle que ele está startando um movimento importante. Então, se ele está dando aí ignição ou se esse movimento ele já se exauriu, ou seja, se é um movimento aí de exaustão. Então, o candle ele conta essa história, se nós estamos com o candle direcional ou não, se ele contém força ou fraqueza, ignição ou exaustão, além de indecisão e equilíbrio. O quinto ponto está relacionado ao corpo do candle e o pavio. Então vamos lá. Se nós temos aqui um candle que possui um corpo amplo, mas ele não contém pavio nem na parte superior e nem na parte inferior, então nós estamos diante de um candle direcional, um candle que mostra força, um candle que mostra ignição, que mostra predominância. Já se nós estamos diante aí de um candle que possui um corpo aí estreitinho e tem pavio grande na parte superior e na parte inferior, nós já temos um candle que está mostrando aí fraqueza, já está começando a mostrar indecisão e exaustão. Então, de cara eu quero trazer para você aqui esses 5 pontos
para então te apresentar cada um desses candles, beleza? Então vamos lá. E o primeiro candle que eu separei na minha escala de força, que eu considero ele o mais importante, é onde eu tomo as minhas decisões para entrar no trade, é um candle amplo. Se eu tenho aqui um candle amplo e não possui pavio nem na parte superior e nem na parte inferior, ele está me mostrando aqui que esse candle ele é completamente direcional. É um candle que mostra força, que está ele startando um movimento importante, ou seja, dando ignição e mostrando aí que ele é predominante. Se nós tivermos um candle aqui verde, a gente está falando que os compradores estão assumindo a ponta. Se for um candle vermelho, a gente está entendendo aqui que os vendedores assumiram o comando. O segundo, na escala de força, é quando eu encontro um candle que possui um corpo estreito, porém possui um longo pavio na parte inferior. Vamos supor aqui que ele é um candle comprador. Então nós estamos falando que os vendedores tentaram empurrar o preço para baixo, mas imediatamente os vendedores responderam e se mantiveram aqui na ponta, predominantes. Agora, se nós temos um candle com um desenho aqui inverso, supondo agora que nós temos um candle com corpo estreito na parte inferior, possuindo um pavio longo na parte superior dele. Nós estamos falando aqui que os compradores tentaram jogar o preço para cima, mas os vendedores responderam. Só que tem um detalhe aqui, eles não conseguiram fechar abaixo da abertura. Isso daqui já mostra que os vendedores estão mostrando a sua cara e já tentando exaurir esse movimento, essa força dos compradores, beleza? Então, pontos importantes aqui é você observar o ponto de abertura e de fechamento do candle. O terceiro candle é quando a gente se depara com um candle que possui um corpo relativamente aí estreito, mas tem pavio na parte superior e na parte inferior. Aqui a gente já começa a ver uma certa indecisão. Vamos supor que os vendedores tentaram jogar o preço para baixo, os compradores responderam até lá em cima, os vendedores responderam de novo e ficou nessa imparcialidade. Aqui eu já começo a pensar em sair da minha operação, beleza? Vamos para o próximo. O quarto aqui, candle, na minha escala de força, lembra que o que determina aí a força ou a fraqueza de um candle é o seu corpo pavio? Então, se eu me deparo aí com um candle bem estreitinho e ele possui um pavio longo na parte superior, um pavio longo na parte inferior, aqui eu já começo a ver que o mercado está perdendo a sua força, está começando a ficar fraquinho, indeciso e um certo equilíbrio paira aqui e o movimento tende a descansar. Nessa região já fica muito difícil operar e é nessa hora que você tem que pular fora da tua operação, fechar ela, porque aqui o movimento tende a dar muitos stops, beleza? Quinto e último, a gente precisa observar algumas coisas. Vamos supor que nós temos aqui um candle que ele possui um longo pavio na parte superior e um pequeno corpo na parte inferior, só que ele ainda é verde. O que está contando essa história? Os compradores tentaram jogar o preço lá em cima. Em contrapartida, os vendedores responderam, só que eles não fecharam abaixo desse nível de comprador. Ou seja, é nesse momento que de fato os vendedores estão vindo para cima dos compradores aqui no mercado. Beleza? Então, nesse momento aqui você já deve estar totalmente fora da tua operação aí e não ficar arriscando aqui. O outro, ele é semelhante, mas vamos observar um detalhe aqui. Dessa vez, os compradores jogaram o preço lá em cima. Aí, os vendedores responderam e conseguiram fechar abaixo de onde iniciou o movimento, a defesa dos compradores. Isso aqui já mostra que os vendedores, de fato, agora assumiram o comando. Beleza? Então esses são os 5 principais candles que eu separo nos meus níveis ou escalas de força e onde eu faço as minhas tomadas de decisão.
Então, galera, por hoje é só. Isso é tudo, pessoal. E finalmente aprendemos os 5 principais tipos de candlestick. E se você não se inscreveu, se você se esqueceu, se inscreve agora, deixa o teu like, compartilha. Vamos aumentar esse exército do bem. E não se esquece, no link abaixo eu deixei um presentaço para você. Um e-book totalmente gratuito que vai te tirar do zero e te levar a um nível ao qual tu consiga fazer as tuas primeiras operações. Deixa aqui abaixo o teu comentário, o que você achou desse vídeo e sugestão para o próximo. Tamo junto, valeu!